Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de Gênesis ao Apocalipse. De lembrar que teremos aqui a leitura da Sagrada Escritura, partindo do primeiro livro até ao último. Então já se inscreva para ficar a par dos próximos capítulos. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com você e com os seus descendentes no decorrer das gerações. Uma aliança eterna, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Disse Deus a Abraão: Quanto a você, deverá guardar a minha aliança, você e os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, que terá de ser guardada. Todo menino entre vocês será circuncidado. Vocês passarão a cortar fora o prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vocês. Geração após geração, todo menino entre vocês de 8 dias de vida deverá ser circuncidado, tanto os nascidos na sua casa, como os comprados de estrangeiros que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa ou comprados por dinheiro, todos deverão ser circuncidados. Assim, a minha aliança estará na carne de vocês como uma aliança perpétua. Qualquer menino incircunciso, que não tiver o prepúcio cortado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela será mãe de nações. Reis de povos virão dela. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: De fato sua mulher Sara lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança que será eterna para os seus descendentes. E no caso de Ismael, eu o ouvi, também o abençoarei, e o tornarei prolífico e muitíssimo numeroso. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os nascidos em sua casa ou comprados por seu dinheiro, todo homem de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com eles foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os estrangeiros comprados por dinheiro. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, perto dele. Quando os viu, saiu da entrada da tenda para encontrá-los e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho.
agora que já chegaram até este seu servo. Faça como disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe também coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou junto deles debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, olharam para Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedi-los. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que guardem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe mais o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o pecado delas é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão voltou a falar: Sei que já fui ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa desses 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. Abraão insistiu ainda mais: E se encontrares apenas 40? Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires contra mim, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Sei que já fui ousado ao ponto de falar ao Senhor. E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires contra mim, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se e foi ao encontro deles, prostrando-se com o rosto em terra. Disse ele: Meus senhores, venham para a casa deste servo. Podem passar a noite e lavar os pés. Depois poderão seguir viagem bem cedo. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que acabaram indo com ele e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, assou pão sem fermento, e eles comeram.
Antes de se deitarem, todos os homens de toda a parte de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês, e poderão fazer com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz. Faremos com você pior do que com eles. Então empurraram Ló com violência, e avançaram para arrombar a porta. Mas os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de forma que não conseguiam encontrar a entrada. Então os 2 homens disseram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, ou filhas, ou qualquer outro que pertença a você? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Apresse-se, leve sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens o agarraram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, pois o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, e não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo encontrou favor a seus olhos, e o Senhor tem sido bondoso comigo, poupando minha vida. Mas não posso fugir para as montanhas. Esta desgraça poderá me alcançar, e eu morrerei. Aqui perto há uma pequena cidade onde posso me refugiar, e ela é pequena, não é? Permita-me fugir para lá, e minha vida será poupada. Disse-lhe: Está bem, eu lhe atenderei também nesse pedido. Não destruirei a cidade de que você fala. Mas fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para Sodoma, Gomorra e toda a planície e viu densas colunas de fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e foi viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Certa noite, a filha mais velha disse à mais nova: Nosso pai já é idoso, e não há nenhum homem por perto para deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem de nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a mais velha teve relações com ele. Mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na noite seguinte, a mais velha disse à mais nova: Dei-me com ele ontem, vamos dar-lhe vinho de novo, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Assim, também naquela noite,
deram vinho ao pai, e a mais nova teve relações com ele. De novo, ele não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha meditado a palavra verdadeiramente com todo o seu coração. Espero você nos próximos capítulos. Até lá, que Deus te abençoe.